Você já ouviu falar de Elias? O profeta que confrontou reis, desafiou falsos deuses e trouxe o fogo do céu? Elias é um dos personagens mais fascinantes e poderosos da Bíblia, e hoje vamos explorar a vida dele, suas lutas e vitórias, e como sua fé inabalável o transformou em um verdadeiro instrumento de Deus. Elias, cujo nome significa O Senhor é o meu Deus, foi um profeta que viveu no reino do norte de Israel durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. Ele surge em um dos momentos mais sombrios da história de Israel, quando o povo havia se afastado de Deus para adorar Baal, um falso deus. Elias é um homem simples, mas com uma missão gigantesca: restaurar a verdadeira adoração a Deus em meio a uma nação corrompida. Um dos momentos mais épicos da vida de Elias foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Com ousadia, Elias desafiou o povo de Israel e 450 profetas de Baal para um duelo espiritualismo. A prova? O verdadeiro Deus responderia com fogo do céu. No auge desse evento, Elias constrói um altar, encharca-o com água 3 vezes e ora a Deus, pedindo que mostre seu poder. E então, em um instante, um fogo desce do céu, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água. Esse milagre extraordinário provou que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Depois de uma vitória tão impressionante, era de se esperar que Elias estivesse no auge de sua fé. No entanto, a rainha Jezabel, furiosa pela derrota de seus profetas, promete matar Elias. O profeta foge para o deserto, cansado e desanimado, pedindo a Deus que tire sua vida. Aqui vemos um lado humano de Elias. Ele, que acabara de testemunhar o poder de Deus de forma tão clara, agora se vê consumido pelo medo e pela depressão. Mas Deus não o abandona. Um anjo aparece para alimentar Elias e dar-lhe forças para continuar sua jornada até o Monte Horebe. Em Horebe, Deus fala com Elias, mas não da maneira esperada. Havia um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Então, um fogo, mas Deus não estava no fogo. Por fim, veio um som suave, um sussurro tranquilo, e foi aí que Elias encontrou a presença de Deus. Esse momento é profundamente simbólico. Deus não estava apenas nos eventos dramáticos, mas também na calma e na quietude. Elias aprendeu que o poder de Deus pode se manifestar tanto nos grandes milagres quanto nos momentos silenciosos da vida. Depois de renovar sua força em Deus, Elias continua sua missão, e um dos momentos mais importantes de sua vida é a escolha de seu sucessor, Eliseu. Deus orienta Elias a ungir Eliseu, que se tornaria um grande profeta de Israel. Elias, então, experimenta um fim único na história bíblica. Ele não morre como os outros homens, mas é levado aos céus em um carro de fogo, um sinal poderoso de sua intimidade com Deus e de sua missão cumprida na terra. A vida de Elias nos ensina lições profundas sobre fé, coragem e dependência de Deus. Ele nos mostra que, mesmo em meio ao desânimo, Deus está presente e nos dá forças para continuar. Ele nos ensina a confrontar a idolatria, a permanecer firmes na verdade e a confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Hoje, mais do que nunca, precisamos da ousadia de Elias para nos levantarmos contra as falsas crenças e a corrupção espiritual de nossa geração. Assim como Elias, somos chamados a ser luzes em meio à escuridão. Antes do famoso confronto no Monte Carmelo, Elias já tinha sido protagonista de um dos milagres mais impressionantes da Bíblia. A seca que assolava Israel foi anunciada por ele como um juízo de Deus contra a idolatria do rei Acabe e do povo. Durante esse período de fome e escassez, Deus enviou Elias a uma viúva em Sarepta. A viúva estava à beira da morte, com poucos mantimentos para si e seu filho. Mas, ao obedecer às palavras do profeta e oferecer seu último alimento, ela experimentou o milagre da provisão divina. A farinha da viúva não se acabou, e o azeite não faltou até que a chuva voltasse à terra. Esse milagre não foi apenas um ato de provisão, mas uma mensagem poderosa sobre confiança em Deus em meio à adversidade. Outro milagre extraordinário na vida de Elias foi a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. O menino, que havia adoecido e morrido, foi trazido de volta à vida após Elias orar fervorosamente a Deus. Esse evento foi um prenúncio de um tema recorrente na Bíblia: Deus tem o poder sobre a vida e a morte. A fé de Elias e sua intercessão demonstram que Deus é o Deus dos impossíveis, aquele que pode reverter qualquer situação, por mais sombria que pareça. Uma das características mais marcantes de Elias foi sua poderosa vida de oração. No livro de Tiago, ele é lembrado como um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas que orou com fé e viu grandes milagres acontecerem.
Elias orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. Quando chegou o tempo de restauração, ele orou novamente, e o céu se abriu. A vida de Elias nos ensina que uma oração feita com fé, segundo a vontade de Deus, tem grande poder e pode transformar situações. Antes de Elias desafiar os profetas de Baal, ele teve um encontro significativo com Obadias, um servo fiel do Senhor que trabalhava para o rei Acabe. Esse encontro revela a rede secreta de crentes fiéis que, mesmo sob a perseguição da rainha Jezabel, ainda serviam a Deus em silêncio. Obadias havia escondido 100 profetas em cavernas para protegê-los da ira de Jezabel. Esse ato de coragem demonstra que, mesmo em tempos de escuridão, Deus sempre mantém um remanescente fiel que não se dobra diante dos falsos deuses. Elias e Obadias trabalharam juntos para organizar o confronto no Monte Carmelo, mostrando a importância da colaboração entre servos de Deus. A vida de Elias também é um testemunho de perseverança. Mesmo diante de perseguições, ameaças de morte e momentos de desânimo, ele nunca abandonou sua missão. Sua trajetória nos ensina que, em nossa jornada espiritual, haverá momentos de fraqueza e dúvida, mas Deus é fiel para nos restaurar e nos fortalecer. Em suas horas mais sombrias, Elias fugiu para o deserto e desejou a morte, mas Deus enviou um anjo para cuidar dele. O cuidado de Deus para com Elias nesse momento nos lembra que, quando estamos no limite de nossas forças, Deus nos encontra onde estamos e nos oferece renovação. A ascensão de Elias em um carro de fogo é um dos eventos mais simbólicos da Bíblia. O fogo, frequentemente associado à presença divina, simboliza o poder e a santidade de Deus. O carro de fogo que levou Elias ao céu sem passar pela morte física é um sinal do favor divino e da missão cumprida. Esse momento também aponta para o futuro, simbolizando a esperança da ressurreição e da vida eterna para os fiéis. O carro de fogo que levou Elias antecipa a promessa de que aqueles que andam com Deus experimentarão a vida eterna em sua presença. Séculos depois da ascensão de Elias, ele reaparece em uma das passagens mais importantes do Novo Testamento, a transfiguração de Jesus. Junto com Moisés, Elias aparece ao lado de Jesus em um momento de revelação gloriosa. Elias representa os profetas e Moisés representa a lei, mostrando que Jesus é o cumprimento tanto da lei quanto dos profetas. A presença de Elias na transfiguração revela a continuidade da história da salvação e destaca o papel central de Jesus como o Messias prometido. No final do Antigo Testamento, o livro de Malaquias profetiza que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Os judeus aguardavam o retorno de Elias como o precursor do Messias. No Novo Testamento, essa profecia é cumprida espiritualmente na pessoa de João Batista, que veio no espírito e poder de Elias para preparar o caminho para Jesus. O retorno simbólico de Elias como João Batista reforça a ideia de que Deus cumpre suas promessas e prepara seu povo para o que está por vir. Elias é lembrado como o profeta da restauração. Seu ministério foi marcado por um chamado à verdadeira adoração, restaurando a aliança entre Deus e o povo de Israel. Ele confrontou a idolatria e chamou o povo de volta a Deus. Nos dias atuais, o espírito de Elias continua a atuar quando os crentes se levantam para restaurar a fé, confrontar falsos ídolos e trazer o verdadeiro evangelho ao mundo. Assim como Elias, somos chamados a ser instrumentos de Deus para trazer restauração e espiritualismo. Elias foi um profeta de fogo, mas também de profunda fé e humanidade. Sua jornada nos inspira a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a acreditar que Ele pode fazer o impossível. Se você está enfrentando desafios, lembre-se de Elias e saiba que o mesmo Deus que enviou fogo do céu está com você. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, este é o momento. Deus está te chamando para uma vida de fé, coragem e propósito. Que possamos seguir os passos de Elias, confiando em Deus com todo o nosso coração.